Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós aprenderemos as regras para nós encontrarmos o número de oxidação, o NOx, de cada elemento numa ligação química. Então uma aula muito gostosa e fundamental para a sequência do nosso curso. Vamos a ela então! Nós vimos na aula passada que o NOx, o número de oxidação, é a carga de cada elemento em uma ligação química. E nós falamos da formação do cloreto de sódio, que é a reação entre o sódio e o cloro. Nessa reação, o sódio, que era um átomo neutro, ele vai se tornar um cátion, perdendo um elétron. Então nós temos aqui nessa reação, mostrando apenas o que acontece com o sódio, nós vemos que o sódio tem um aumento do seu NOx, um aumento do seu número de oxidação, quando ele perde um elétron e fica, portanto, com uma carga positiva. Nesse caso, nós falamos que se o NOx aumentou, o elemento oxidou. Para o cloro, que também era um átomo neutro, mas que agora vai receber esse elétron, formando o ânion cloro, nós temos uma redução do número de oxidação, que passa de 0 para -1. E aí nós dissemos que se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. E como é que nós faremos então, pessoal, para encontrar o NOx nas diversas ligações e compostos químicos? Na aula de hoje, nós aprenderemos algumas regras para nós descobrirmos o número de oxidação de cada elemento numa ligação química. A primeira regra nos diz que substância isolada ou simples vai apresentar NOx igual a 0. Isso é bastante óbvio, pessoal, se nós pensarmos que o NOx é a carga de cada elemento numa ligação química. Se um elemento isolado significa justamente que ele não está fazendo ligação, é claro que o seu NOx será 0. E no caso aqui das substâncias simples, que são aquelas formadas apenas por elementos iguais. Nesse caso, nós não temos diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Por isso, cada um dos átomos vai exercer a mesma força sobre o par eletrônico compartilhado. E aí, é claro, nós não teremos a formação de cargas parciais e se nós rompêssemos essa molécula, ninguém ficaria com o elétron do outro. Então nós não temos também cargas teóricas e por isso o número de oxidação também será 0. Vou mostrar isso para vocês melhor. Quando nós temos uma substância isolada, como por exemplo aqui o ouro, o seu NOx vai ser 0, já que esse elemento não está participando de ligação química. E quando nós temos uma substância simples, como o gás oxigênio, por exemplo, o O2, o NOx também será 0, justamente porque não há diferença de eletronegatividade entre os ligantes. Como cada oxigênio é tão eletronegativo quanto o outro, nós temos esse par eletrônico sendo compartilhado sem que um dos dois elementos exerça maior atração. Portanto, a somatória de forças aqui será igual a 0 e nós não teremos, portanto, a formação de cargas parciais. Mais um exemplo aqui de substância isolada, como o ferro. Nesse caso também nós sabemos que o NOx será igual a 0. Pessoal, viram então ali numa equação química uma substância isolada ou uma substância simples pode dar 0 para eles. A nossa segunda regra fala dos íons monoatômicos, aqueles íons formados por apenas um átomo. Nesse caso, o NOx vai ser igual à carga do átomo. Olha só aqui o caso do alumínio. O alumínio se torna facilmente um cátion trivalente. Então, o alumínio 3+, terá NOx mais 3. Já o enxofre, que é do grupo 16, ele comumente ganha 2 elétrons e se torna aqui um ânion com 2 cargas negativas. Então o NOx do enxofre, nesse caso, desse íon, será -2. Já o potássio do grupo 1, ele comumente perde um elétron nas suas ligações, ficando, portanto, com uma carga positiva. Esse íon agora ele tem carga +1. E, portanto, +1 é também o seu número de oxidação. A nossa terceira regra fala daqueles elementos do grupo 1. Pessoal, os elementos do grupo 1, da antiga família 1A, dos metais alcalinos, eles têm apenas um elétron na sua última camada. Então, eles vão sempre tender a perder esse elétron, ficando com NOx +1, já que o NOx é justamente a carga de cada elemento numa ligação química. Nós vimos ali no caso do cloreto de sódio, do NaCl,
que o sódio ele é do grupo 1 e ele fica, portanto, com carga mais 1, que é justamente o seu NOx. A mesma coisa aqui no sulfato de potássio, já que o potássio também é do grupo 1, nós teremos a carga do potássio aqui mais 1, e esse será também o seu número de oxidação. A quarta regra fala dos elementos do grupo 2, que terão número de oxidação mais 2. Vejam, pessoal, que nós dividimos aqui em duas regras, mas na verdade a ideia é a mesma. O que é que os elementos do grupo 2, da família 2A, dos metais alcalinos terrosos, têm em comum? Eles apresentam 2 elétrons na última camada e têm a tendência a perder esses 2 elétrons nas ligações químicas, ficando, portanto, com carga mais 2. O que nós estamos vendo nessa regra agora é que esses elementos do grupo 2, nas ligações químicas, terão NOx mais 2. Olha aqui o caso do sulfato de magnésio. O magnésio, que é do grupo 2, nesse sulfato terá carga mais 2. A mesma coisa aqui no carbonato de cálcio, o cálcio também do grupo 2 terá NOx mais 2. A quinta regra diz para nós que no grupo 16, se esses elementos estiverem à direita da fórmula, o NOx será menos 2. De novo, pessoal, segue a mesma lógica. Os elementos do grupo 16 apresentam 6 elétrons na última camada, tendem a ganhar 2 nas ligações químicas, ficando então com carga menos 2, com NOx menos 2. Mas aqui muito cuidado, para nós termos essa certeza, esse elemento tem que estar à direita da fórmula. Se ele não estiver à direita da fórmula, se ele estiver, por exemplo, no centro da fórmula, nós não poderemos atribuir diretamente o NOx menos 2 para eles. Mas se estiverem à direita da fórmula, bem tranquilo, é menos 2 o NOx desses elementos. Nós veremos isso com bastante detalhe. Então está aqui, esses são os elementos do grupo 16, e aí nós podemos citar como exemplos aqui o sulfeto de hidrogênio, o H2S, já que o enxofre ele é do grupo 16, então ele terá NOx menos 2. Já no ácido sulfúrico, o H2SO4, nós temos aqui à direita da fórmula o oxigênio, então esse oxigênio tem NOx menos 2. Mas, pessoal, cuidado, o enxofre também é do grupo 16, só que o enxofre não está à direita da fórmula. Esse enxofre aqui, então, nós ainda não sabemos qual é o NOx dele e nós aprenderemos a calcular o NOx desses elementos centrais na próxima aula. A regra número 6 fala dos elementos do grupo 17, também desde que estejam à direita da fórmula, esses elementos terão NOx menos 1. Então aqui, os elementos do grupo 17. Pessoal, a mesma coisa que nós estamos vendo até agora. No caso lá dos grupos 1 e 2, aqueles elementos tendem a perder 1 ou 2 elétrons e ficar então com carga mais 1 ou mais 2. Aqui nos grupos 16 e 17, esses elementos tendem a ganhar elétrons. Aqueles elementos do grupo 16 tendiam a ganhar 2 elétrons, então eles vão ter NOx menos 2 se estiverem à direita da fórmula. E agora aqui, esses elementos do grupo 17, eles tendem a ganhar 1 elétron para chegar a 8 elétrons na última camada, e terão, portanto, NOx menos 1, desde que eles estejam à direita da fórmula. Então está aqui o caso do ácido clorídrico, do HCl, o cloro, que é do grupo 17, do grupo dos halogênios, o cloro aqui, então, tem carga menos 1. No ácido bromídrico, a mesma coisa, o bromo aqui, já que ele está à direita da fórmula, lembre-se, pessoal, isso é fundamental, ele também vai ter NOx aqui, menos 1. A sétima regra traz para nós alguns NOx fixos que são importantes. Então, nós vamos ter aqui o caso do alumínio. O alumínio ele tem NOx mais 3 quando estiver em ligações químicas. Nós temos também o zinco tem NOx mais 2 nas ligações. E a prata tem NOx mais 1 quando estiver em ligação química. Esses elementos também são bem comuns, podem aparecer na prova de vocês e nós temos que saber o NOx deles, porque o NOx deles é sempre fixo nas ligações. Então nós temos o alumínio mais 3, o zinco mais 2 e a prata mais 1. Esses 3 aqui são os mais importantes e o NOx deles não vai variar nas ligações que nós veremos. A oitava regra é a regra do hidrogênio, que nos diz que o hidrogênio tem NOx mais 1.
Professor, mas nós já não falamos que os elementos do grupo 1 apresentam NOx mais 1? Sim, mas nós temos sempre que cuidar, pessoal, com o hidrogênio. O hidrogênio ele é totalmente diferente dos outros elementos do grupo 1. O hidrogênio não é um metal alcalino. Mas aqui o hidrogênio, além dele ter, em regra, o NOx mais 1, esse NOx vai poder variar. Existem exceções para o caso do hidrogênio, diferente do que acontece lá com os outros elementos do grupo 1. No caso, por exemplo, aqui, como nós vimos do ácido bromídrico, o hidrogênio terá, como em regra, NOx mais 1, até por ser lá do grupo 1. A mesma coisa aqui no ácido sulfúrico que nós vimos, o hidrogênio também terá NOx mais 1. Mas nós trouxemos o hidrogênio numa regra separada porque o hidrogênio apresenta exceções. Quando o hidrogênio estiver ligado com elementos do seu próprio grupo, do grupo 1 e do grupo 2, então dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, ele terá NOx menos 1. E por que isso acontece, pessoal? Porque o hidrogênio ele está na nossa escala de eletronegatividade, von Klebriski pH. Se ele está lá, é porque, embora ele seja o menos eletronegativo daquela escala, ele é eletronegativo também. Ele apresenta eletronegatividade. Então ele sempre perderá elétrons nas ligações com os outros elementos da escala, porque os outros elementos são mais eletronegativos do que ele. Mas ele vai ganhar o elétron dos outros elementos da tabela, principalmente desses elementos dos grupos 1 e 2, que são aqueles metais que querem perder elétrons. Então, quando o hidrogênio formar hidretos metálicos, se ligar com os metais alcalinos e com os metais alcalinos terrosos, ele vai ter agora NOx negativo, ele vai reduzir recebendo elétrons. Olha aqui o caso do hidreto de sódio, o NaH. O sódio, que é do grupo 1, ele então, ao se ligar com o hidrogênio, vai doar o seu elétron para o hidrogênio e o hidrogênio aqui ficará com NOx menos 1. A mesma coisa vai acontecer aqui no hidreto de cálcio. O hidrogênio em ligação com o cálcio, já que o cálcio é do grupo 2, terá NOx menos 1. A nossa nona e última regra de hoje é a regra que traz o oxigênio, que tem NOx menos 2. De novo, pessoal, a mesma coisa com o caso do hidrogênio. O oxigênio é do grupo 16 e nós vimos os elementos do grupo 16 apresentam em regra NOx menos 2. Por que o oxigênio veio aqui numa regra separada? Porque o oxigênio é muito importante e ele apresenta exceções. Então, quando nós temos aqui o próprio gás oxigênio, nós vamos ter aqui para o oxigênio o NOx menos 2, é isso? Não, pessoal, muito cuidado, não se esqueçam lá da primeira regra. Aqui é uma pegadinha, olha só, o oxigênio aqui é uma substância simples. Substâncias simples apresentam NOx igual a 0, independentemente do grupo a que elas pertençam. Agora sim, vamos ver um exemplo real aqui com o H2SO4, o oxigênio, que está agora numa ligação química com outros elementos. Essa não é uma substância simples, aqui sim ele vai ter o seu NOx menos 2. Mas como eu disse para vocês, o oxigênio apresenta exceções. A primeira delas é quando ele forma peróxidos. Nesse caso, ele terá NOx menos 1. Os peróxidos são compostos que vão apresentar o grupo O2 com NOx menos 2, já que cada oxigênio aqui terá NOx menos 1. O caso mais comum é o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, que é o H2O2. Se vocês souberem esse peróxido, já estará de bom tamanho. Olha só, aqui nós temos o oxigênio, o grupo O2, com o oxigênio com NOx menos 1. Nesse caso, então, todo o grupo O2 terá NOx menos 2, como nós dissemos que acontece nos grupos peróxido. A outra exceção é quando o oxigênio se liga com o flúor. Nesse caso, o oxigênio vai ter NOx mais 2. Olha aqui o caso do fluoreto de oxigênio, o OF2. Por que será, pessoal, que aqui o oxigênio vai ter NOx mais 2? Lembrando da nossa escala de eletronegatividade, o von Klebriski pH, o flúor é o único elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Nesse caso, então, o flúor gosta mais de elétrons ainda do que o oxigênio e vai atrair com mais força esses elétrons. Por isso, o oxigênio aqui vai perder os seus elétrons, ou perderia os seus elétrons,
caso essa ligação fosse quebrada, e por isso nós temos aqui o NOx para o oxigênio mais 2. Vamos dar uma olhadinha então, pessoal, numa questão que nos cobra esses conhecimentos que nós acabamos de ver. O número de oxidação é a carga de cada elemento em uma ligação química. Sobre o NOx, é correto afirmar: letra A. No ácido sulfúrico H2SO4, tanto o oxigênio como o enxofre apresentam NOx menos 2. Cuidado, pessoal, nós não podemos dizer isso. É verdade, o oxigênio, que é do grupo 16, ele apresenta NOx menos 2 porque ele está à direita da fórmula. Mas, pessoal, olha só, o enxofre ele não está à direita da fórmula. Embora ele também seja do grupo 16, nós não podemos dizer que o NOx dele aqui é menos 2. Na verdade, o NOx desse enxofre aqui vai ser mais 6 e nós veremos como calculá-lo na próxima aula. Então aqui nós temos uma afirmação incorreta, já que o NOx do enxofre aqui não é menos 2. Letra B. No gás hidrogênio H2, o NOx do hidrogênio é mais 1. Pessoal, em regra, o NOx do hidrogênio realmente é mais 1. Mas aqui nós temos uma substância simples. Pessoal, viu substância simples ou isolada, sempre NOx igual a 0. Muito cuidado, porque isso costuma aparecer bastante em prova. Letra C. Todos os elementos do grupo 1 possuem NOx invariável mais 1. Muito cuidado aqui, pessoal. Lembram-se que nós falamos que os elementos do grupo 1 apresentam sim NOx mais 1, mas depois nós trouxemos numa regra separada o hidrogênio, porque o hidrogênio apresenta exceções quando ele forma hidretos metálicos, quando ele se liga com os elementos do grupo 1 e do grupo 2. Nesses casos, o hidrogênio terá NOx menos 1. Então, como o hidrogênio faz parte do grupo 1, nós não podemos dizer que todos os elementos do grupo 1 têm NOx invariável mais 1. Então aqui, justamente por causa do hidrogênio, nós não podemos dizer que todos os elementos do grupo 1 possuem NOx invariável. Letra D. Na água oxigenada, o H2O2, o NOx do oxigênio é menos 1. Verdade, pessoal, aqui nós temos um peróxido, então aqui o NOx desse oxigênio vai ser menos 1. Essa afirmativa está correta. Letra E. No gás flúor, o F2, como o flúor é do grupo 17, ele possui NOx menos 1. De novo, pessoal, é verdade, os elementos do grupo 17, eles apresentam NOx menos 1 quando à direita da fórmula. Agora, aqui no F2, nós temos uma substância simples de novo. Muito cuidado, aqui o NOx do flúor vai ser igual a 0. E por isso, a letra D será o nosso gabarito, já que é a única afirmativa verdadeira. Pessoal, vimos na aula de hoje as principais regras para nós determinarmos o NOx dos elementos nas ligações químicas, mas alguns elementos nós teremos que calcular o seu NOx, porque eles vão apresentar NOx variável dependendo da posição em que eles se encontrem na molécula. Então, quando nós virmos uma molécula, nós vamos utilizar as regras que nós vimos hoje para determinar o NOx dos elementos das pontas. Então, normalmente nós temos um cátion e um ânion nas pontas, e depois nós teremos que calcular o NOx do elemento central. Mas isso nós veremos na próxima aula. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!